Vamos esperar entrar as pessoas, tá? Ai, Jesus. Olha aqui. Chama seus colegas pra participarem. Oi, Oi. Oi, boa noite! Olha. Gente, envie por aviãozinho essa live para as pessoas que vocês acham que pode ser interessante. Às vezes você tem filho da idade da Cecília, né? Sobrinho, algum parente. Então eu acho que pode ser válido, né? Aqui embaixo tem tipo um aviãozinho de papel. Daí você aperta ali e deve aparecer as opções de pessoa. Daí você clica no enviando. E envia e Muito bota coraçãozinho para todo mundo saber, né? Que vocês estão gostando. Michelle, mais ou menos uma live surpresa. Como assim você tá aqui essa semana? Ela falou pra mim, como assim eu tô aqui, você não vai fazer uma live comigo? Né? Mas eu falei, então tem que ser uma live pertinente. Nós duas pensamos juntas nesse tema. Sim. Né? A adolescência e a construção do eu. Algo bem profundo. Porque a gente fala muito de autoestima na fase adulta. Só que a gente começa essa construção aqui, ó. Ou até antes, na infância. E aí eu trouxe a Cecília, minha enteada, porque é uma adolescente bastante, pré-adolescente, né, 11 anos, bastante eloquente, ela fala super bem, expansiva, para contar como que é a experiência dela, como que ela tá enxergando essa fase. E eu acho que isso é ótimo, né, pra você ajudar outras pessoas, outras mães, Sim. outras adolescentes. Compartilhar é sempre bom. Compartilhar a experiência é ótimo, porque a gente vendo o que o outro vive, a gente enxerga que a gente não tá sozinho. Todo mundo vive mais ou menos as mesmas experiências ao longo da vida, em momentos diferentes, e um pode ajudar o outro com os aprendizados que já adquiriu. Né, gata? Exatamente. Posso ajudar outras pessoas que estão com problemas. Isso mesmo. A Cecília, ela é minha enteada. Eu sou casada com o pai dela desde que ela tem 4 anos. Quer dizer, eu tava com ele desde que ela tinha 3. Mas ela acabou fazendo 4 na hora, né? Puf, Exato. você conheceu ele, você fez Sim, 4. tudo. Então a gente tem um tempinho já de convívio, né? Tá bom. Um tempão. Já tivemos umas briguinhas, né? Normal. Brigas, discussões. Exatamente, né? Coisa normal. Bestinha. Nada demais. Nada tipo sério. E agora a Cecília tá numa fase que ela tá fazendo uma amizades que eu, pelo menos, as amizades que eu carrego assim, sabe, amizade de sangue, até hoje eu fiz nessa fase. É um momento de muita descoberta e ela veio pra falar um pouco dela. Ela tá qual ano? Tô no sexto, na escola, né? Isso. No 6º ano. 6º ano do Colégio Monteiro Lobato em Porto Alegre, onde ela mora com a mãe dela. Ela tá aqui nos visitando, né? Ela fica a semana toda. Eu passo, tipo, em uma vez por mês agora na quarentena, né? Que não tenho aula, eu tenho aula por Skype, consigo fazer aqui, então. Exatamente. Aí ela causa aqui em casa, né, com a Maia. Vocês causam. E aí, eu quero saber o seguinte, vamos entrar no X da questão, Cissa. 11 anos, eu vejo uma diferença enorme, de 9 pra 11. Nossa, é por causa que, tipo assim, nos 9 anos, vamos dizer, tu é mais infantil. Tu pode, tipo assim, como eu posso explicar? Tu ainda, gente, peraí. Você ainda brinca de boneca. Exato, tu ainda brinca de boneca, tu ainda usa Maria Chiquinha, tu ainda põe lacinho. E daí, a partir dos 6 anos, tu começa a entrar em outra fase. Tu começa, tipo assim... Sorry. Não brincar mais de boneca, botar a boneca pro lado e trazer outras coisas novas. Tu não começa mais a usar maretinha, tu começa a usar cabelo solto, não começa a usar mais laço. Tanto que minha mãe fica... Ai, a Cissa não tá mais usando laço. Eu também ia ficar, porque a Maia tem um repertório de laço a perder de vista. Eu também. Nossa, eu tenho, tipo, um lugar cheio de laço, cheio de tiara que eu não uso mais. Passa pra cá, gata, passa pra cá. É que eles são grandes. A Maia vai usar, ela usa. Eu ponho nela. Os grandes, azul. Eu também, Michelle, eu também brinquei de boneca até os 15, mas eram outros tempos. Hoje é bem diferente. Hoje ela tá até com um moletom na United, que eu nem sabia o que era isso. Ela me contou, né, que é uma banda aí que ela ama de paixão enlouquecidamente, que ela me obriga a escutar as músicas, né, que eu já até decorei. Gente, não é Covid, tá? É que eu tô sem beber água. Quer que eu traga uma água Tá depois? arranhando. Seu pai tá nos assistindo, ele vai trazer uma água pra mim. E aí, eu percebi muito essa mudança, não só no que ela brinca, mas na postura, no jeito de se comunicar, nas maneiras dela, até no que ela tem vergonha hoje, que antigamente ela não tinha. E pra mim, eu também vejo que na minha época, tudo era diferente.
E hoje a gente vive num mundo de informação o tempo inteiro. Eles têm acesso a tudo que é tipo de informação com um piscar de olhos. A gente não, né? A gente tinha TV aberta. Era só pegar o celular e pesquisar. Mal a mal a gente tinha TV aberta, uns programas, assim, bem suspeitos, né? E então eu brincava muito na rua, eu brincava muito com as crianças do prédio. Eles não, ela tem o celular dela, ela tem o iPad dela, ela pesquisa as informações que ela quer na hora que ela quer. Tanto que eu sou a mais infantil da turma, né? Da minha turma, é que a minha turma, vamos dizer, é um pouco mais infantil do que o normal. Mas e você é a mais infantil da turma. Eu sou a mais infantil da turma. E tá desse jeito, imagina eu então. E aí eu percebo isso. Pra eu descobrir alguma informação, eu tinha que chegar com jeitinho no meu pai, pra conseguir... Ai, olha, atando o dente. Ou nos meus irmãos mais velhos. Não tinha de pesquisar. A Barça não tinha tudo que eu queria saber, né? Vamos dizer que o Google era o pai, mãe. Então eu acho que isso dá um jump pra eles, assim, muito maior. Isso. Você consegue conversar com um adolescente de 11 anos hoje, coisas que você não conseguia conversar na nossa época, exatamente por isso. Do que a Cissa gosta de brincar? Bom, eu tenho 2 iPads, tá? Um deles eu uso pra desenhar. Eu gosto muito de desenhar no tablet, por causa que... Eu acho beijo pra Elaine, que acabou de entrar. Parabéns pela gravidez, segunda gravidez que eu fiquei sabendo, fiquei felicíssima. Segue. Tá. Eu gosto muito de desenhar, porque no papel eu sou péssima. Sou horrível em desenhar no papel. Mas eu desenho no tablet, por causa que meu, sei lá, meu... Ela adora brincar de slime, mas não pode mais. Gente. Porque ela descobriu que faz mal pra saúde. Fiquei tão triste. Depois de fazer 100 slimes, né? Mais de 100, eu acho. Né, a vida. Daí eu gosto muito de desenhar, só que meus desenhos ficam com cocô, e daí eu fico meio triste, então não desenho mais. Eu gosto muito de fazer coisa com a mão. Isso. Eu, tipo assim, eu pego um papel e transformo numa coisa gigante, sei lá. Tipo, totalmente diferente. Ela recorta, ela cola. Eu acho que ela é artesã e ainda não descobriu. Ela é artista manual, porque a coisa que ela mais gosta de fazer é ficar com o iPad na frente dela, vendo alguma série que ela gosta pela milésima vez e mexendo assim em cima da bancada dela com alguma coisa. Alguma coisa. Eu tenho que ficar fazendo alguma coisa. Aí ela vive bem feliz. Tanto que eu não consigo ficar, tipo, olhando minha série parada. Eu preciso fazer alguma coisa com a minha mão. Preciso estar fazendo alguma coisa, eu não sei. Tanto que na aula, tá? Contar um segredo. Na aula, eu fico fazendo alguma coisa. Eu vou ouvindo a aula e vou fazendo alguma coisa. Pego as coisas que tem mais perto. E isso te fala alguma coisa sobre você? Você encontra isso... É um caminho pra você se conhecer? Porque eu tô falando de autoconhecimento. Sim. Você já sabe que você é uma menina que gosta muito de dançar. Ela faz balé há muitos anos. Tanto que eu comecei a usar sapatilha de ponta. Ela tem uma expressão corporal muito forte. O trabalho manual dela também é muito, muito visível, assim. E isso você já consegue definir. Porque isso é importante, a gente se conhecendo, sabendo o que gosta, o que não gosta. Porque na minha época, chegava no fim do 3º ano científico, a gente tinha que fazer um curso superior. Você não sabe o que você quer? Tipo, inventa. Você tem que fazer um curso superior. Depois de 3 anos lá, você fala, meu Deus, não era isso. Aí, 3 anos pro lixo. Então, assim, claro, não é lixo, todo conhecimento é válido. Desculpa. A gente ficava muito impelido e sem se conhecer suficientemente pra tomar uma escolha tão importante, tão decisiva do que a gente ia trabalhar pro resto da vida. Graças a Deus eu fiz uma escolha que eu creio que acertei. Eu amava jornalismo, trabalhei 20 anos fazendo isso com muito amor. Dá pra perceber que tu gostava. Sim, com certeza. E quando a gente ama, a gente faz bem e o sucesso é consequência. Então, se você se forçar a fazer uma coisa que você não quer, dificilmente você vai ser um adulto realizado. E se você não é realizado no campo profissional, dificilmente você vai ser realizado em outros campos da sua vida. Então, assim, você já sabe que você gosta disso, que você é uma pessoa que se expressa bem através do corpo, da mão, do tato, do contato, né? Sim, bastante. E como que pra você, porque eu tô falando de adolescência, fase delicada, pra mim rolava muito comparação, sabe, na escola. Sim. Muita comparação. E a tendência é que a gente sempre acha que a gente está perdendo, que o gramado do vizinho é mais verde, sempre, né? Eu acho isso muito assim, tipo, ela é melhor que eu. Exato, mas essa fase é crítica nisso. E aí você cresce com isso, entendeu? Então deixa eu te falar, não é verdade. Mas a gente tem essa tendência enorme. Eu, por exemplo, eu perdi minha mãe quando eu tinha 6 anos. Então eu vivi meu período escolar todo como sendo a única criança da turma. Infelizmente, não tinha ninguém. Infelizmente, não, felizmente, né? Não tinha ninguém nessas condições como eu.
E todo mundo ficava, nossa, Roberta, eu era a única da turma que não tinha mãe. Eu faço uma coisa assim, que eu tenho pais separados, tá? Daí, o que acontece? Quando meus pais se separaram e eu cresci um pouco, comecei a entender, eu dizia, meu Deus do céu, eu sou a única criança que tem pais separados, eu vou morrer. E eu pensei isso quando eu percebi que eu era a única que não tinha mãe. Daí depois eu fui descobrir que eu tinha um colega na minha turma que também tinha pais separados. Depois descobrindo histórias de pessoas que eu conhecia que tinham pais separados. Daí eu fui conhecendo, tipo, não, eu não sou a única pessoa que tem pais separados. Tem milhões. É tipo uma das coisas mais comuns que tem no mundo. Ser filho de pais separados. Hoje em dia ainda mais do que antigamente. Então, aquilo fazia com que eu me sentisse menos do que meus colegas que tinham famílias teoricamente estruturadas. Porque a gente só vai saber na hora que você tá lá dentro, né? Tem um monte de casal aí junto e que é um quebradeira total e que a criança vive muito mais insatisfeita do que nos que são separados ou que perdeu um ou outro. E aí eu cresci com essa sensação e depois, quando eu já tava adulta, eu me senti inferior, mas eu não sabia nem mais por que exatamente, mas estava lá atrás a resposta. Claro, fui pra terapia. Eu também faço terapia. Eu comecei com 15 anos, ótimo que você já tá. Porque te ajuda a enxergar as coisas com mais clareza, sabe? Nossa. Porque essa fase... Você sentiu isso em relação aos seus pais separados? E aí, qual que era o sentimento que vinha? Por causa que o sentimento era que, tipo assim, poxa, eu sou a única que tem pais separados, as famílias dos meus colegas são perfeitas. A minha família é errada. A minha família é horrível. A minha família é a pior de todas. Eu tinha que estar nessa, por quê? E eu ficava me sentindo mal, eu ficava tipo, pô, às vezes eu paro e choro um pouco, mas é normal. Você lembra de mim e fica feliz. Pode continuar. Daí eu ficava, poxa vida, daí às vezes minha mãe dizia, não filha, tem um monte de família da tua turma que não se dá bem. Tipo, pode ter uma família na minha turma que, sei lá, que os pais brigam demais, mas não se separam por causa do filho. Sabe? E o filho acaba sofrendo isso. Porque vê os pais brigando. E daí isso, tipo, atrapalha muito a infância da pessoa. Depois ela não quer casar, ela tem dificuldade pra estabelecer um relacionamento. Isso eu não sei porquê, né? Mas, tipo assim, eu sou muito grata também por meus pais serem separados, por causa que eu não vi eles brigando, porque eles se separaram quando eu tinha 2 anos. Então, eu não lembro de nada. Às vezes eu fico muito triste porque eu não lembro de nenhuma, tipo assim, nenhuma lembrança com eles juntos, mas eu vejo fotos, né? Poucas fotos, mas sim, eu faço a mesma coisa. Eu também não lembro, não tenho lembrança da minha mãe comigo. Aí eu vejo foto, o nenenzinho no colo dela, essas coisas. Daí tu... pra perceber aquele momento, nem que seja através da foto. Mas isso não pode se tornar tipo, uma pedra na tua vida. Exato, gata, arrasou. Obrigado. Exatamente, isso não pode se tornar uma pedra na sua vida. Uma vez uma psicóloga que eu tinha me fez a seguinte analogia com as pedras. As pedras existem na vida de todas as pessoas e no universo. Você pode passar a vida tentando empurrar aquela pedra, ou você pode simplesmente se desviar dela e seguir sua vida lindamente, e a pedra lá atrás. Porque as pedras vão acontecer, né? Os obstáculos, eles sim, por causa vão que surgir. A vida vai ter obstáculos. A vida não vai ser tipo assim, meu caminho tá livre. Não, o teu caminho vai ter uma pedra. Pode ser uma gigante, pode ser milhares de pequenininhas, mas vai ter. Vai ter. Ou você empurra ou você dribla. E segue sua vida. Exato. E eu sempre carreguei isso comigo depois que ela me falou isso. E eu tive outras dificuldades, né? A primeira de todas foi a perda da minha mãe e pra a separação dos pais. Na adolescência aquilo pra mim pegou, porque foi quando eu reparei que eu não tinha, a mãe e toda a turma tinha, e que aquilo significava que eu era diferente, e na minha cabeça eu era inferior. E exato. O que começa com o inferior porque eu não tenho mãe, aí eu já me senti inferior porque eu tinha tais características físicas. A gente viaja na maionese, sabe? Sim. O cabelo da fulana é mais bonito que o meu. Eu viajo muito. Viu? E quando eu deito na cama, eu fico, meu Deus. Ai, mas parará. Ai, Jesus amado, mas meu Deus. Minha vida vai acabar hoje. Não, já era. Acabou. Às vezes, tipo, eu tô num passeio de colégio, sei lá, vamos dar um exemplo. E daí, às vezes, tipo, tem uma festa e os pais estão juntos, assim, e eu fico olhando. Só tá minha mãe lá, vamos dizer, ou só tá meu pai, eu fico... Acabou. Daí eu passo o resto do dia assim. Que horror. Mas depois chega outro dia, esquece. Sim. E continua com outro problema, continua a vida.
Aham. Outro problema... Olha, a assim, Clotilde tá assistindo, um beijo. Gente, a Clotilde era a melhor amiga da minha mãe. Eu lembro dela lá em Salvador, quando a gente morava em Salvador. Eu nem lembro a idade que eu tinha, eu acho que era 3 anos. E eu lembro super da Clotilde na minha casa. Eu falava assim pra ela, olha como é que a minha televisão é massa. E aí a gente tinha uma televisão velha, aquelas antigonas, né, do tó. Eu falava, minha televisão é massa. E ficava mostrando, olha que eu tenho esse registro, coisa boa. Um beijo, saudade imensa. E aí é isso, aí a gente não pode crescer com isso. Aí eu vinculava a minha inferioridade, que começava com essa questão da maternidade, a questões físicas. Eu achava que meu cabelo era mais feio do que das outras meninas. Eu achava que eu nunca ia chamar ninguém pra ir na minha casa, porque elas iam ver que minha casa era meio estranha, não tinha uma mãe ali dentro, meu pai vivia viajando, 4 anos. Que legal. A minha mãe vivia viajando, e meus irmãos, às vezes a Cecília me vê meio doida, né? Mas aquilo ali era como é meio doida assim. Tipo, a gente começa a fazer palhaçada. Tipo... E eu na minha casa com meu irmão e minha irmã, era 24 horas palhaçada. A gente só fazia palhaçada um com o outro pra ficar feliz, pra preencher o tempo um do outro. Porque não tinha internet, não tinha nada, a gente só ficava brincando ali. Então, eu achava que eu era diferente. E aí, com 15 anos, eu falei, não, eu vou procurar ajuda. Eu fui pra terapia, porque eu percebi que aquilo iria me atrapalhar ao longo da vida, porque eu não me conhecia. Porque isso atrapalhou esse processo de eu olhar pra mim mesma e saber quem eu era. De verdade, porque a gente não é isso. É porque a psicóloga te ajuda a ver o lado bom da história e a te mostrar que as coisas não são assim, que tu não é o pior que os outros. Que a tua família pode ser muito mais feliz do que uma família com pai juntos. Ou uma família com uma mãe e com um pai. Então, tipo assim... A psicóloga consegue te mostrar o lado bom e tu consegue perceber, a minha vida é boa e eu não sou pior que as outras pessoas. E não só isso, mas você vai perceber que a dificuldade te deixou mais forte, mais madura. Exato, que lá na frente tu vai ser uma outra pessoa. Exatamente. Se tu tivesse ganhado tudo, se tu não tivesse, tipo assim, não tivesse sofrido um pouco pra ver pra sentir na pele... Quando tu crescesse, tu ia sofrer e tu ia dizer, meu Deus! Mas se uma pessoa que, tipo, sofreu um pouco, tu vai falar, tá, vamos continuar. Isso, exatamente. Tu vai virar outra pessoa. Vai ser eu me lembro uma pessoa diferente. que quando eu já tava na faculdade, eu ia passar... Oi, Aninha! Um beijo. Ana Luísa, lá de Berlândia. Eu lembro dela. Quando eu ia a gente passava carnaval, eu e minhas amigas, a gente alugava uma casa em Tiradentes, interior de Minas, e ia passar carnaval. E aí eu me lembro que quando alguma das minhas amigas tinha alguma desventura amorosa, ou se apaixonava por alguém, não era correspondida, voltava pra casa chorando, as pitangas, eu virava pra elas e falava assim, que isso, tá doida? Você tá chorando por causa de homem? Tá pela madrugada. Assim, aquilo pra mim não era nada. Porque eu tava acostumada a chorar por coisas assim que pra mim eram muito maiores, né? Exato. Mas cada um sabe de si. Esse é um fato. Uma dor que pra mim não vai ser dor pro outro, a gente tem que respeitar. Mas eu agia daquela maneira porque eu também era imatura. E aí teve um dia que outras amigas me chamaram no canto e falaram, você tem que ser mais respeitosa, você tem que acolher, não importa se ela tá chorando por causa disso, você tem que abraçar ela. Exato, tal. tanto que as minhas amigas... Você é muito fria, tipo Roberta, assim, eu era taxada de fria. As minhas amigas às vezes me chamam de fria. Me chamavam de fria. Porque às vezes eu falo... Eu era assim, é problema? Também. Ai, Mas pra mim isso não é problema. As minhas amigas viram pra mim, ai, que fria, eu fico... Que fria. Né? Porque, tipo assim, tanto que às vezes a minha... Olha, ela falou que você ganhou a Maia de irmã, verdade. Sim, a melhor irmã que eu poderia ter no mundo é a Maia. Maia é louca. Louca. Apaixonada pela Cecília. Louca. Tanto Um amor de outras vidas, parece. Tanto que, tipo assim, de tão infantil que eu sou, minhas amigas chegam no canto e dizem, Cissa, meu Deus do céu, Cissa. Acorda, Cissa. E eu fico, ai, gente, eu gosto de ser assim. Vamos falar de uma série, My Little Pony. Sabe? Tipo... Não, você tem que viver no seu momento. Se respeitar. Exato. Isso pra sempre. Isso vale pra sua vida inteira. Eu também me amadureci mais tarde. E eu também era pressionada pelas amigas. Como assim, você ainda não tem namorado? Papapá. Mas eu não ligo. Também não ligava. Mas eu gosto de ser infantil. Mas é porque você já tem uma segurança que eu não tinha. Isso tipo, é ótimo. A minha mãe. Não, a sua mãe, a terapia que você começou mais cedo. E porque mãe é muito referência, né? O meu pai vivia viajando. E se eu vinha com um papo desse pra ele falava, vai dormir, vai estudar, vai caçar uma louça pra lavar e que passa. Já a mãe às vezes senta contigo E conversa.
né? E parará. Exatamente. Então, nessa falta, eu viajava, eu achava que realmente eu tava atrasada, eu tinha que acelerar e viajava que eu tinha algum defeito, parará. Então, isso que é o autoconhecimento, que nessa fase da vida é uma fase chave, que traz outras questões, que tem tudo pra gerar um nó na cabeça. Porque você vê seu corpo mudando, aí você não se gosta, daqui a pouco tem espinha, daqui a pouco o cabelo começa a dar uma anelada maior por causa dos hormônios. Porque eu gosto de estourar. É porque você não tem ainda, gata. O dia que você tiver de verdade, você vai querer falar, me leva pro dermatologista. Então, a gente tem que parar, tem que buscar apoio dos pais, tem que conversar muita conversa. Se precisar de ajuda externa, é maravilhoso ter um profissional com uma terapia, né? Como a Cissa faz. Muito bom. E eu comecei a fazer com uns 15 anos, porque eu fui atrás. Eu achei que seria bom pra mim. Então, o meu pai, na época, tinha uma namorada que era psicóloga. E que me ajudava bastante, mas eu não podia ser a paciente dela, né? Não podia, tipo, se abrir com ela. Não, porque até me abria, mas ela não podia me tratar, porque ela era minha madrasta e tinha um vínculo familiar. Mas eu olhava pra ela e falava assim, então eu preciso de alguém assim, mas que não seja da minha família. E aí eu abri o livrinho da Golden Cross, que era o nosso plano, e primeiro nome que eu vi, eu marquei. E detalhe, depois desse dia que eu liguei, ela mesma atendeu, eu nunca mais consegui falar com ela diretamente pelo telefone. Sempre caía na caixa de mensagem, porque ela sempre estava atendendo. Naquele primeiro dia que eu liguei, ela atendeu. E aí eu marquei e fui. No fim da sessão, eu entreguei a carteirinha do convênio e ela falou, o seu plano não cobre. E você sabe como é que é carinho uma consulta, né? E aí eu falei, eu vou falar pro meu pai. Cheguei em casa, meu pai não sabia. Eu fui escondido. Menina, nem eu sabia essa história. Porque ele não acreditava muito nisso. Ele achava que isso era... se eu estudasse, se eu trabalhasse, estava tudo resolvido. Ele falava que mente vazia é oficina pro diabo. Quem mantém a mente ocupada não tem problema psicológico, né? Segundo ele. E aí, funcionava pra ele, né? Mas eu cheguei em casa e falei, pai, preciso pagar uma consulta. Aí, fez aquele escândalo, né? Mas eu tinha a Isis do meu lado, que era a namorada dele na época. E aí ela intercedeu por mim e ele autorizou que eu fizesse de 15 em 15 dias. Ai, que bom. Mas aí ela me deu uma ajuda, porque ela viu minha situação e eu consegui fazer semanal. E eu fiquei com essa psicóloga chamada Débora Mantovani, nunca me esqueço, em Belo Horizonte, até eu me mudar pra São Paulo com 30 anos. Nossa, ela foi, tipo, uma psicóloga toda Não, vida. ela foi... Nossa, eu sou outra pessoa por causa do trabalho que ela fez comigo. Chocada. E eu tive muita sorte, porque eu escolhi assim, ó, puf, sem nenhuma referência, sem nada. Eu peguei o caderninho e fiz, puf, Deus fez assim com o meu dedo, né? Claro que eu tive alguns momentos de interrupção, porque é importante a gente, às vezes, parar, refletir, se avaliar, olhar pra dentro sozinhos. Tipo assim, é bom, sem ajuda, tu mesmo. É bom demais. E fiquei outros vários momentos sem, porque eu acho que eu aprendi a me autoanalisar. E isso é fundamental, a gente ter essa independência. Mas também não tem problema nenhum quando você precisa de ajuda. É normal. E tem muita criança que faz terapia, não é só adolescente. Às vezes tem criança que começa bem cedo, né? Sim. Um trabalho lúdico. Só pra começar a ter, pra se, tipo, no futuro, vamos dizer, se tu precisar, já tá acostumado, não precisar, tipo... Eu me lembro que quando eu tinha 6 anos e perdi minha mãe, a minha avó me colocou na terapia. Me lembro vagamente. Eu me lembro que eu só brincava. Mas deve ter ajudado, né? Alguma coisa. Eu lembro que eu entrava lá e brincava numas casinhas, desenhava, tal. E era legal, mas deve ter tido algum efeito que eu não percebo agora, mas que naquele momento foi importante. Então, eu falo muito de autoconhecimento, de amor próprio. O meu trabalho é de imagem pessoal, é de você saber se conhecer, se saber como alguém importante, capaz, porque sem isso você não dá um passo. Né? As pessoas percebem quando você é inseguro e aí as coisas não avançam. Só que isso começa lá atrás. Tipo na minha idade. Ou até antes, às vezes. Exatamente. Não é agora, na fase adulta, que de repente eu vou... Pufo.
Não. Ai, eu gosto de pororó. Esse processo, ele é lento, ele é tijolinho por tijolinho. E quando você tem uma adolescência com um olhar atento pra você, dos pais, seja de quem for ou de quem cuida, né, dessa pessoa, faz toda a diferença. Nossa, demais. Se eu não tivesse, tipo, uma psicóloga, uma mãe que me ajudasse, o tio Thiago, que é o marido da minha mãe, que é tipo assim, gente, ele é top. Se eu não tivesse tio Roberto, se eu não tivesse meu pai, se eu não tivesse as pessoas que tem em volta de mim, eu não seria a mesma pessoa que eu sou. Sim. Sou uma pessoa totalmente diferente que eu sou. É, Eu não sei se eu seria infantil. Eu não sei se eu seria paurada. E ter claro pra você que os fatos que aconteceram na sua vida não te minimizam em nada, pelo contrário, te fortalecem, né? Ser diferente é normal. Ver você cozinhando. Ela cozinha! Mas melhor do que eu. É ver você... alguém tá chegando aqui porque é difícil. Vem aqui, Maia. Ai, meu Deus. Vem aqui, meu neném sapeco. Paixão. Pra gente encerrar com chave de ouro, né? Papai tava olhando ela. Fala oi, filha. Oh, meu neném sapeco. Tá com vergonha. E que a diferença, ela é linda. Ainda bem que somos diferentes. Imagina se todo mundo fosse igual. Isso aí é sério. Seria tipo um pesadelo. Imagina se todo mundo tivesse o mesmo cabelo, o mesmo corpo. Que saco, né? Ainda bem que a gente tem as nossas diferenças. A gente precisa olhar pra elas com amor, valorizá-las, né? Passar um brilho nelas. E isso é que te leva pra frente. Isso é que te move pro resto da sua vida. E define suas escolhas, porque tudo é escolha, né? Sim. Quer completar alguma coisa? Porque agora, né, com essa pessoa aqui vai ficar pouco difícil, né, gente? Quer dar tchau? Vamos, deixa eu pensar, peraí. Pense bem, Pateta, pense bem. Propaganda do Pense Bem. Tem do EP. Ela não é da sua época. Tô velha. Um mini computador da minha época. Então, tipo assim, não fique, tipo, se comparando com os outros. É claro, é bom. Ela tem um cabelo bonito, no futuro eu posso fazer, parará. Mas não fique, tipo, ela tem tal coisa e eu não tenho, por isso eu sou pior. Pensa que ela tem essa coisa, mas tu não tem, mas tu tem outras coisas que ela não tem. Exatamente. Então, não fique se comparando com essas pessoas, não fique se rebaixando. Fique tipo assim, eu sou boa, ela pode ser melhor em tal coisa, mas eu sou melhor em outras coisas que ela. E a vida é assim. E segue a vida, se aparece uma pedra, não fica tipo assim, empurrando ela. Dá um drible nela e continua a vida, porque vai ter pedras na tua vida e vão ter várias. Não pode ficar atrás de uma e não passar dela. Isso mesmo. E a gente diz aos outros quem somos. Dá licença. As pessoas vão acreditar no que você diz pra elas. Se você transmite fraqueza, as pessoas vão te achar fraca. Se você transmite força, as pessoas vão te achar forte. Somos nós que dizemos quem somos e como somos. O outro acredita na nossa verdade. Então tem que ser verdade, a gente tem que realmente acreditar, tem que ser genuíno. E isso é um processo. Então, se você teve algum problema nessa fase, corre atrás. Dá uma olhada se o problema que você enfrenta hoje na sua vida não começou lá atrás. Na maioria das vezes hein? Aí quando você identifica, você resolve. Porque a gente só consegue resolver o que a gente reconhece. Exato. Se você não sabe, como é que você vai resolver? Se você não sabe por que você sente medo de avião. Porque quando eu tinha 4 anos aconteceu isso. Se você identificou que foi essa razão, você tem como trabalhar ela. Senão você vai ficar se debatendo ali. Dei um exemplo assim, tipo, nada a ver, mas ok, né? Oi, olha, a Bruna, a Paty. Gente, um beijo pra vocês, né? Obrigado por assistirem, viu, gente? Isso, agora a gente vai comer cachorro quente que o pai da Maia e da Cissa tá fazendo pra nós. Delícia, né? A Maia já comeu, né? O papazinho dela. Assim, tchau, pessoal. Dá tchau. Tchau, pessoal. Manda beijo, vou mandar. Beijo, obrigado por assistirem e sigam as nossas dicas. Exatamente. Essa live vai pro meu canal no YouTube. Exato. Quem não viu aqui, gente, indica as pessoas pra ir no canal dela do YouTube e pra olhar, porque tá muito boa essa live. Maravilhosa. Maravilhosa. Gente, é maravilhosa. Maravilhosa. Tchau, gente. Beijo. Beijo.